Estamos de volta para mais um vídeo da nossa série de dinâmica. Hoje, força elástica. Dá a curtida, pega aquele caderno e a caneta. Hashtag simbora aqui. Aula de hoje, mais uma força para entrar para a lista de forças de vocês. Ó, força peso, força normal, força de atrito e na aula passada nós vimos o quê? Acrescentamos mais a força de tensão ou tração, como você quiser chamar. Então, ó, força elástica, conhecida também pela lei de Hooke, tá certo? Então, força, obrigatoriamente, ela vai ter módulo, direção e sentido. Antes de eu explicar o módulo, a direção e o sentido da força elástica, eu vou mostrar esse sistema e primeiro dizer o que é a força elástica, né? O que ela representa, o que vai causar a força elástica. Temos aqui, é uma força de, restituição ao movimento. Adalto, como assim restituição? Bom, se eu tenho uma mola e ela está parada, se eu estico a mola, a tendência é a mola voltar para a posição que ela estava anteriormente. Se eu pego uma mola e comprimo ela, a tendência é, quando eu tirar a mão, ela voltar para a posição que ela estava antes. Esse voltar para a posição que ela estava antes refere-se à restituição do movimento. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Caso simples. Nós temos um caso em uma situação 1 e o mesmo caso em um instante 2. Instante 1 e instante 2. Tenho um bloco, uma mola, esse sistema está em repouso. O que eu, Adalto, vou fazer? Com a minha mão, eu vou pegar esse bloco e vou puxar para a direita. A mão de Adalto vai fazer o quê? Exercer uma força, vou colocar aqui, ó. A força da mão de Adalto. Eu vou fazer uma força para a direita. A partir do momento que eu puxo esse bloco para a direita, a mola ela vai estar o quê? Esticada. Então, essa expansão dessa mola vai gerar o quê? A força elástica. E no momento em que eu soltar o bloco, no momento em que essa força desaparecer, o bloco vai voltar para a posição inicial. Tranquilo? O que nós temos que observar nesses dois tempos? Primeiro, nós temos aqui, ó, o que eu vou chamar de X1. Bom, X1 é o comprimento inicial da mola. Eu vou marcar aqui embaixo, ó, colocar em cima mesmo. Colocar aqui e eu vou chamar isso aqui de X2. X1 é o comprimento inicial da mola, X2 é o comprimento final. O que nos interessa nessa situação é esse pedaço aqui, ó, que nós vamos chamar de ΔX. O que é o ΔX? É o X2 menos o X1. Esse ΔX representa a deformação da mola. É só a deformação que nos interessa. Então vamos supor, X1 igual a 1,2 metros e o X2, 1,8. 1,8 menos 1,2 vai dar 0,6. Então 0,6 metros é a deformação da mola. E essa deformação da mola vai ser diretamente proporcional à força elástica. Vou até puxar para cá, ó. Colocar aqui. Deformação da mola. Quem é essa deformação da mola? Vai ser esse camarada aqui, ó. Tá ok? Então, o ΔX representa a deformação da mola. Como uma força elástica, como eu já disse, ó, é uma força, toda força é vetorial e toda força vai ter módulo, direção e sentido. Vou definir aqui com vocês. Lembrando que módulo é o valor numérico, é a equação que vai dar um número para essa força. O módulo da força elástica vai ser, ó, força elástica é igual a K vezes o ΔX.
Esse ΔX, eu não vou colocar novamente, mas, ó, tá aqui. ΔX é quem? É a deformação da mola. ΔX é a deformação da mola e ela geralmente vai ser dada em metros. A letra K é a constante da mola. E essa constante, geralmente ela vai aparecer em newtons por metro. E esse F é de força elástica, que obrigatoriamente, né, vai aparecer em newtons. Ah, Dalton, eu vi num livro que a força elástica ela tem um sinal negativo na equação. É, realmente, tem mesmo. Por que desse sinal negativo? Vou já explicar. Vamos logo para a direção. Qual é a direção da força elástica? A direção da força elástica vai ser na mesma direção da força que causou o quê? A deformação da mola. Então, se essa força que causou a deformação está na horizontal, a direção da força elástica também vai ser na horizontal. Adalto, e o sentido? Agora explica o negativo. Ó. O sentido vai ser o quê? Oposto ao do movimento da mola. Adalto, como assim oposto ao movimento da mola? Vamos lá. Nesse primeiro caso, ó, eu estou esticando ou comprimindo a mola? Nesse primeiro caso, eu estou esticando a mola. Se eu estico a mola, o que seria oposto a esticar? Comprimir. Então, a força vai ser de compressão da mola. Se eu pego a mola e comprimo ela, o que seria oposto à compressão? Vai ser a expansão. Então, a força vai ser para fora. Repara aqui, ó, nesses dois exemplos que eu dei, que eu desenhei aqui do lado. Parece até com os exemplos da aula anterior, né? Bloco B, bloco A. Entre os blocos eu tenho uma mola, tá certo? E como é que eu iria representar a força elástica entre esses blocos? Repare, a partir do momento que eu puxo o bloco A para a direita, a primeira coisa que vai acontecer é essa mola ela vai ser esticada. Então, se você, ao movimentar o bloco A para a direita, estica a mola, o que é contrário a esticar? O que é o oposto de esticar? É comprimir. Conclusão, nesse primeiro caso aqui, ó, nesse caso número 1, a força elástica a força elástica ela vai apontar para o centro da mola. Segue aquela mesma lógica da tensão, ó, uma força de cada lado, certo? E são iguais, força elástica. Nesse caso de baixo, o que eu fiz? É praticamente a mesma coisa, mas ao invés da força estar puxando o bloco a força está o quê? Empurrando o bloco B. Repare na diferença. Nesse primeiro caso, eu tenho a mola esticando, a força vai ser para dentro. Nesse segundo caso aqui, ao invés de você esticar a mola, você está comprimindo a mola. Então, se você empurra aqui, ó, do lado B, você comprime a mola, o que seria contrário à compressão, expansão. Então, nesse caso 2, a força elástica estaria para esses lados aqui, ó. Reparem que são duas situações, quer dizer, os dois blocos estão posicionados da mesma forma. O que muda? A posição da força aplicada. Força aplicada, horizontal. Força elástica, horizontal. Força aplicada, horizontal. Força elástica, horizontal. A direção confere. E o sentido? Lembre-se, sentido oposto ao movimento da mola. Mola está esticando, força comprimindo. A mola está comprimindo, a força ela vai estar o quê? Para esticar a mola. Adalto, como é que eu resolvo? Como é que eu encontro a força elástica em uma questão? Aí você vai voltar aqui, ó, nesse link aqui do lado, e vai para a aula anterior, a aula em que eu resolvi uma questão com atrito. É o mesmo método, a diferença é, no lugar da força T, da corda que apareceu lá, você coloca quem? A força F. E seguindo esses posicionamentos, tranquilo? Vou sair da frente para vocês copiarem, é com vocês. Chegamos ao final de mais uma aula top, aula sensacional. O que você vai fazer agora?
se inscreve no canal, pelo amor de Deus, eu não acredito que você não é inscrito. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha, curte também, né? Que é interessante. Deixa aquele comentário para dar um feedback pra gente, beleza? Hashtag Simbora Aqui, um cheiro no coração e até a próxima. Valeu, galera!